Amém ou não amém? Quem está bem, diga amém. Quem está bem, diga glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Deus. Chegamos mais um domingo dos sonhos de Deus na minha vida. E eu creio que você veio hoje aqui para viver isso. Quem crê, diga amém. Mas para a gente viver os sonhos de Deus na nossa vida, nós devemos, meu irmão, fazer algo. O que, pastor? Aceitar todos eles. E hoje nós iremos dar início. Durante 12 semanas, tivemos algumas palhinhas na semana passada, e até o final do último domingo do mês de setembro, nós estamos 12 domingos para viver o sonho de Deus na nossa vida. E aí, meu querido, para isso acontecer, nós devemos aceitar os planos de quem? Do Senhor. Você tem muitos sonhos, tem pessoas aqui que têm vários sonhos para ser realizado, mas eu te pergunto, esses sonhos faz parte dos planos de Deus? Responda para você mesmo. Não precisa responder para ninguém. Por quê, pastor? No livro de Provérbios 19, 21, Provérbios 19, 21, na NBV, olha aqui na televisão que fica mais fácil, que você vai entender o que o pastor está pregando, porque não vai estar igual na sua Bíblia, porque muitos aqui usam a revista corrigida, mas olha o que diz. Já colocaram aí? Então vamos lá. O homem sonha e faz o quê? Planos. O homem, ele sonha e faz o quê, irmãos? Planos. Na Bíblia fala de um homem que ele foi um sonhador. Todo mundo conhece, até falei no domingo passado sobre quem? José. José, ele teve um sonho. Qual foi o sonho de José? Que ele seria o quê? Governador. Mas ele acordou governador, irmãos? Sim ou não? Não. O José, ele era o quê? Um simples filho de Jacó, que já era Israel. Um simples filho. E um dos filhos da mulher que o Jacó amava, que se chamava quem? Raquel. E ela teve 2 filhos, e ela pediu para Deus, reclamou com Jacó, Deus abre a madre de Raquel, tira aquele mal que estava sobre a vida dela, e acontece o que? Ela tem o José. E quando ela coloca o nome José, ela estava pedindo já o que? Outro filho. E acontece o que? Que ela tem outro filho chamado quem? Benjamim. E quando ela tem o Benjamim, o que aconteceu com Raquel? Ela morreu. E José, ele começou a viver com quem, pastor? Com quem que José começou a viver? Com as concubinas. De quem, pastor? Conviver com os filhos da concubina, porque as madrastas. Ele e Benjamim. Imagina só comigo. Olha comigo. Vou fazer uma pergunta para você. Na casa de Jacó, tinha quantos filhos o Jacó? Cadê você? Quantos filhos? Quem estava aqui de manhã não vale dizer, porque já sabe a resposta. Mas agora à noite. Quantos filhos Jacó teve? Quantos? 13. 13 filhos. Pastor, como 13 filhos? Ele teve uma filha mulher que não contava, chamada Diná. Imagina só, numa família, 13 filhos. Agora conta comigo. Jacó faz quanto? 14, e mais 4 mulheres, 18 pessoas numa casa. Imagina só comigo, como que era essa casa? O horário do almoço, quem comia por último comia bem? Você sabe muito bem que aprendeu no domingo passado, como que eles tratavam o José. Como que eles tratavam o José? Bem ou mal? Mal. Imagina só, se tratava José mal, imagina só o Benjamim, que era o caçula. E aí você fica vendo, irmão, a situação dentro da casa de Jacó. Mas aí Deus levanta um jovem chamado José. E José, ele tem um sonho. Ele teve um sonho e teve também o quê? Planos nesse sonho. Sonhos com planos.
E aí o José, ele vai contar para quem? Para quem que José vai contar? Para os seus irmãos. Os irmãos invejam José. José vai contar para os seus pais. Os pais de José não acreditam. Somente o Jacó, que guarda aquilo no seu coração, porque o Jacó viveu uma experiência parecida com a de José. Aí você fica vendo a situação que estava, porque nós acabamos de ler o que na televisão? Olha aí, Provérbios 19:21, o homem sonha e faz o que? Planos. Mas aí diz assim: mas o Senhor é que realiza a sua vontade. Quem que realiza os sonhos? Quem? O Senhor. É o Senhor que realiza os sonhos. A gente faz planos, temos sonhos, mas aí que acontece, que é o Senhor que realiza os sonhos. Porque na semana passada nós demos início sobre o sonho de José, aonde, meu querido, ele não encontrou apoio de ninguém quando ele contou o seu sonho. Somente o seu pai guardou aquele negócio. Tem sonhos seus que você não tem que contar para ninguém, nem para o seu marido, nem para a sua esposa, e muito menos para os seus irmãos, porque você muitas das vezes não vai encontrar apoio. Vai dizer: que nada, estou pensando estou com sonho de montar uma loja. Não vai dar certo. Imagina só, você ouvindo isso de alguém que dorme todo dia do seu lado, alguém que todo dia está ali do teu lado, todo dia fala eu te amo para você, come no mesmo prato do que você, bebe no mesmo copo, dizendo que não tem um apoio dele. Imagina só comigo, como que seria? Por quê, meu irmão? Quem ia livrar os hebreus de uma grande fome? Quem? José. Mas ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Ele não encontrou apoio de ninguém. E aí, meu irmão, somente do seu pai Jacó, que viveu a mesma experiência do que José. Mas agora José, meu irmão, estava numa nova fase de vida. Como, pastor? Ele não sabia como que aquilo ia se realizar. Ele sabia que aquilo ali era um plano de Deus. E quando nós aceitamos os planos de Deus, Deus realiza. Amém? Quando nós aceitamos os planos de Deus, Deus realiza. Como? Jó 42:2. Coloca na NAA, na revista atualizada, Almeida atualizada. Olha aqui na televisão também. Daqui a pouco você vai aí acompanhar na Bíblia, tá? Olha o que diz aqui, no nome de Jesus. Já está aí? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Frustrado. Nenhum dos planos do Senhor é o quê, irmãos? Frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrados. Se Ele te deu o sonho, Ele vai realizar o sonho em nome de quem? De Jesus. Pastor, mas como que Deus vai fazer? Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E José confiava nisso. Tanto, que ele confiava em Deus de uma forma que ele não sabia como aquilo ia ser realizado. Porque quando a gente sonha, a gente pensa que vai ser realizado no modo mais simples, mas às vezes é no modo mais difícil. Mas uma coisa você tem que ter quando você confia em Deus: paz. Se eu não tenho paz, não tem como Deus realizar nada na minha vida. Eu preciso ter o que, pastor? Confiar em Deus e ter o que? Paz. Porque agora nós vamos lá. Gênesis 37:12. Gênesis 37:12. Dando continuidade à mensagem de domingo passado. Gênesis 37:12. Quem achou, diga amém. Gênesis capítulo 37:12.
Deixa eu só recapitular um pouquinho juntamente com você. Você sabe muito bem que Jacó ele teve 4 mulheres. Ele trabalhou para um homem, o seu tio, chamado Labão. E aí Jacó trabalhou durante 7 anos para casar com quem? Com Raquel. E ele recebe quem, irmãos? Lia. E aí ele trabalha mais 7 e casa com quem? Com Raquel. Casando com Raquel, elas têm também concubinas. Uma do nome de uma concubina era Zipa e o nome da outra era Bila. Ele tem filhos com as concubinas também e tem filho com a Raquel, que é os últimos filhos que ele tem, que é José e Benjamim. E como eu falei da agora, Raquel morreu de parto, José e Benjamim fica desamparado e é criado pelas madrastas. Acontecendo que o José, ele é um filho que Jacó olhava para ele diferente. Não era igual aos outros. Ele tinha um olhar para José diferente. Por isso que ele dava de presente para José uma túnica. E a túnica era de quê, irmãos? De cores. Uma túnica de várias cores. E acontece o quê? Que os irmãos de José invejam isso. Porque eles veem que o Jacó, ele tem a sua prioridade. E a prioridade de Jacó era quem? José. E aí começa, quando José conta os sonhos, começa, quando José fala que os molhos deles vão se inclinar diante do molho de José, que as 11 estrelas e o sol e a lua se inclinarão diante dele. E a vida de José começa a ser uma vida fácil, não, uma vida perturbada dentro de casa, porque os irmãos de José começam a tratar José como mal. E aí, meu irmão, acaba acontecendo o quê? Que José vai vigiar os seus irmãos e ele encontra eles e olha o que acontece. Vamos lá? E os seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém, e disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e trazei-me resposta. E assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: quem procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dizei-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: eles foram-se daqui, porque ouviram-lhes dizer: vamos a Dota. José, pois, seguiu os seus irmãos e o achou-os aonde? Em Dota. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para fazer o quê? O matarem. O desejo do coração dos irmãos de José era fazer o quê? Matar o seu próprio irmão. Matar em prol de quê, pastor? De inveja. Era somente um sonho, pastor, e ainda não tinha se tornado realidade. Sim. Era somente o quê, irmãos? Um sonho. Somente um sonho. E se era um sonho, para se tornar realidade, José ele precisava viver os planos de quem? De Deus. Viver, pastor, os planos de Deus? Sim. E aí o que acontece? Versículo 19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador. Como? O sonhador mor. Quer dizer, lá vem um sonhador
Quem? José. Ele vai levar a notícia para o nosso pai, vai dizer que nós estamos aqui, e aí vão dizer, papai chegar em casa pode querer o quê? Surrar a gente. Então esse sonhador mor, nós vamos fazer o que com ele? Vamos matar ele logo. Aí você lembra de um caso que aconteceu, o primeiro homicídio na Bíblia. Foi em prol de quê? De inveja. Qual, pastor? Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. O Caim invejou o Abel, por isso que ele matou o seu próprio irmão. E o que ia acontecer aqui? A mesma coisa. A mesma coisa estava para acontecer aqui. E no versículo 20 diz: vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lançámo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Quer dizer o quê? Vamos ver se o sonho vai tornar realidade depois de morto. Será que Deus ia deixar, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Não. Se você está proposto a viver os sonhos de Deus e para viver os planos dele, pode, meu irmão, tramar contra você o que fizer, mas o que vai acontecer, pastor? Nada. Deus vai estar contigo aonde você for. Pode ser dentro de uma cova, Deus vai estar contigo. Pode ser, pastor, como um governador, Deus vai estar contigo. Pode ser na casa de Potifar, Deus vai estar contigo. Ah, pastor, aonde? Pode ser no seu trabalho, Deus vai estar contigo. Aonde você colocar a planta dos pés, Deus vai estar contigo. Pastor, eu creio. Se você está pronto e preparado para viver os planos dele, Deus vai estar contigo. Por quê? Vamos lá, 21. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis a mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José e a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram-no aonde? Na cova. Porém a cova estava vazia e não havia o que nela? Não havia água nela. Era uma cova vazia e não tinha água. Então o que José estava ali? Com fome. José passando uma luta e traído pelos seus próprios irmãos. Tudo por causa de quê, irmãos? De um sonho. Mas José estava proposto a viver o que, pastor? O plano de quem? De Deus. Porque o versículo 25 diz: e depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias, e bálsamos, e mirra, e iam a levar isso aonde? Ao Egito. Então Judá disse a quem? Aos seus irmãos: que porventura haverá em que matemos ao nosso irmãos e escondamos a sua morte? Vinde e vendemo-lo estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos fizeram o quê? Obedeceram. E passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por quanto? 20 moedas de prata. A quem? Ismaelitas, e aos quais levaram José aonde? Ao Egito. Por quanto José foi vendido? 20 moedas de pratas. Você sabe qual é o peso de 20 moedas de pratas? Não sei, pastor.
11 quilos e 300 gramas. Pastor, 11 quilos e 300 gramas? Você sabe quanto valeria hoje o valor que José foi vendido? Quanto, pastor? R$ 1.130. O valor do escravo. O valor de José era quanto? R$ 1.130. Ei, pastor, o José foi vendido por pouco, né? Muito pouco. Mas sabe o que os irmãos queriam? Se livrar dele. Para os irmãos de José, José era uma pedra de quê? De tropeço. Era um sonhador que existia dentro da casa deles, e eles imaginavam: esse sonhador não vai ser realizado nenhum sonho, e ele vai continuar perturbando a nossa vida, e o nosso pai vai continuar pegando no nosso pé. Vamos matar ele? Ah não, Rubens falou que não pode. Ah, então vêm os mercadores, os medianitas, vamos vender ele, vamos vender, eles têm dinheiro, vamos vender por quanto? Quanto eles podem dar para a gente? Negociaram a vida de José por 20 moedas de prata. Mas pastor, José estava preparado para viver aquele plano? Sim. Quando você está preparado, meu irmão, pode vir a luta, a dificuldade, a aflição, você vai, meu irmão, ter paz. Ah, mas para muitos vão dizer: ei maluco, ei rapaz, acorda. Não, estou vivendo o plano de Deus, e essa tempestade vai passar, e eu vou dar glória a quem? A Deus. Porque, meu irmão, José, ele viu que nada seria fácil. Nada seria fácil. E quando ele foi vendido ao Egito como escravo, sabe como é que José foi? Como, pastor? Vamos lá. Salmo 105, deixa marcado, vamos já voltar para cá. Salmo 105, versículo 17. Salmos 105, versículo 17. E mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo. Qual era o nome dele? José, cujos pés apertaram com grilhões, e quem puseram o que nele? Em ferros. Que humilhação, irmão. Você conseguiu a imagem? Tem como colocar para mim, por favor? Coloca para mim. Era mais ou menos assim. Deixa eu descer para mim ver. Não tinha uma imagem assim, preso nos pés? Não? Mas era mais ou menos isso. Você já viu animal peado? Alguém sabe o que é isso? Você sabe? Era mais ou menos isso. Por que colocava essa bola de ferro? Para o prisioneiro não correr para muito longe, se ele quisesse fugir. E isso era colocado não nas mãos, era onde? Nos pés. Preso por grilhões. Que humilhação. Como que José chega no Egito? Humilhado. De uma forma como, pastor? Escravo. E aí o versículo 19, olha o que diz aqui no nome de Jesus. 19. Até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra de quem? Do Senhor. E o que o Senhor fez? O provou. José, meu irmão, você nunca viu na Bíblia ele reclamando, murmurando. As cicatrizes que José ele carregavam, todas foram saradas por quem? Por Deus. Todas. As cicatrizes que os familiares fizeram, as cicatrizes que o Egito fez. Por quê, pastor? Porque provavelmente Deus olhava para onde? Para o coração de José. E aí acontece o que, pastor? Deus olhou para o coração dele, e a palavra de Deus se confirmou. Sim, ele chega, meu irmão, lá no Egito como escravo, vendido por 20 moedas de prata, equivalente hoje para R$ 1.130. E José, meu irmão, chega humilhado. Mas tudo aquilo era para viver o sonho de quem? De Deus.
os planos do Senhor. E aí, volta no Gênesis 37, no versículo 29 agora. E tornando, pois, Rúben a cova, e eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes, e tornou aos seus irmãos, e disse: o moço não apareceu, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de quantas cores? De várias cores, e fizeram e levaram-la ao seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? Como que eles falam para o pai? Será que essa é a túnica do teu filho? Quer dizer o quê? Eles não tinham nem o menor sentimento por tudo aquilo que estava, o que, irmãos? Acontecendo. Ó, está aqui a túnica do teu filho. A gente achou. Que túnica era essa? De várias cores. E olha o que o Jacó lhe faz. Conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente o foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho. Quantos dias? Muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, e recusou, porém, ser consolado, e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou quem? Seu pai. O pai lamentou. Mas aquela lamentação, meu irmão, estava sendo grande, pastor. Sim. Porque o Jacó não sabia o que tinha acontecido realmente com José. E no versículo 36 diz: e os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda. Venderam quem? José. Negociaram a vida de José. E aquela negociação, o que ia acontecer, pastor? Deus estava levantando um homem muito próspero, um homem grande. Porque tudo aquilo José estava como, pastor? Reclamando, murmurando, porque quando murmura dá louvor a quem? Ao diabo. Quando você murmura, você dá louvor a quem? A Satanás. A Satanás. Ontem mesmo eu estava conversando com o David, aqui meio dia. Ele estava aqui meio dia. E aí eu estava falando para ele sobre algo. Ele estava até me relembrando de uma mensagem que eu dei há muitos dias mesmo, muitos meses atrás, né? Olha aí, fevereiro do ano passado, um menino tem uma mente melhor do que a minha e muito. Hoje eu estou quase chegando aos 40 já. E aí, meu irmão, ele me lembrando: pastor, se eu dei uma mensagem uma vez aqui falando da Santa Ceia do Senhor e da Santa Ceia do demônio. E ele falando para mim sobre murmuração. Meu irmão, ele me lembrou uma palavra que eu tinha até esquecido. E como foi interessante aquilo. Porque aquela lembrança me fez lembrar de várias coisas. O José, ele não quis viver os planos do demônio, irmão. O José, ele quis viver os planos de quem? De Deus. Sabe por quê? Porque quando José ele foi colocado governador, ele não se vingou dos seus irmãos. Ele não se vingou de Judá. Ele não se vingou, meu irmão, de Rubens. Ele não se vingou, meu querido, de ninguém. Ele matou a fome dos seus irmãos. Porque ele sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de quem? De Deus. E era uma nova etapa da vida de quem? De José estava começando. Aonde, pastor? A primeira etapa foi dentro da casa dos seus pais. A segunda etapa, vendido por quem? Como escravo. E a terceira etapa estava começando aqui, chegando à casa de quem? De Potifar.
Mas ele chegou na casa de Potifar como governador? Sim ou não? Não, como um escravo. Mas todo o tempo José estava o quê, pastor? Aflito? Estava? Não. José estava em paz. E lá no livro de Evangelho de João 16:33, no nome de Jesus, Evangelho de João 16:33, olha o que diz: e tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Irmão, na verdadeira paz você encontra em quem? Aqui, ó, na palavra. Para a palavra de Deus se cumprir na vida de José, ele precisava ter alguma coisa. O que, pastor? Paz. E ele estava em paz, pastor. Sim, porque ele sabia que no mundo ele teria o que? Aflição. Vendido pelos próprios irmãos. Imagina só, José dentro da cova. Ele estava aflito? No mundo, sim. O que passava na cabeça dele? Eles vão embora, vão me deixar aqui. E eu vou morrer de fome, de sede. Imagina só, tira o José da cova. Aí ele olha, levado como escravo, preso por grilhões, por uma bola de ferro, indo e olhando para trás e vendo todos os seus irmãos zombando da cara dele. Meu irmão, tem lugares que você vai, que tem pessoas que não vão gostar de você, não. Você sabia disso? Tem pessoas que vão dizer: ah, não fui com a cara do fulano, não fui com a cara do ciclano. Para que José nasceu? Mas eles não sabiam por que José estava ali. Porque José, meu irmão, estava ali para tirar o povo da onde? Da fome. Às vezes você não entende. Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? Nós só sabemos questionar das coisas. Quando você começa a questionar de muitas coisas, você não está tendo o quê? Uma coisa chamada paz. E se você não tem paz, você vai viver no mundo todo o tempo aflito. E hoje o mal do século qual é? Qual é? Qual é quando a pessoa sente aflição? Me diga. O quê? O quê? Ansiedade. O que é ansiedade, pastor? Prever o futuro. É a pessoa que faz previsões futuras. E a mente começa a ficar o quê? Acelerada. Quando você recebe o diagnóstico do médico e dizendo: olha, você está com isso, você pensa logo: eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Porque você já está dizendo que você vai morrer. Previsões o quê? Futura. Isso é ansiedade. E aí você não tem paz. Você está vivendo no mundo sem paz. José estava em paz como escravo. Ele poderia dizer: tá bom, esses miseráveis, quando eu chegar como governador, eles vão me pagar mal com mal. Não. O que José tinha? Paz. Mas pastor, como é que pode um homem ter paz sendo escravo? Como que pode um homem ter paz sendo prisioneiro? Quer dizer que você vai ter paz só quando você é governador? Não, você tem que ter paz em todo o tempo. Na tempestade, na abundância, na alegria e aonde mais? Na tristeza, no choro, em todo lugar. Por quê, pastor? No mundo tereis aflições, mas ele pede para você ter o quê? Mas tem de bom ânimo. Jesus disse o quê? Eu venci o mundo. Você quer ser mais que vencedor, irmão? Quem quer, diga amém. Quer viver os sonhos de Deus? Quem quer, diga glória a Deus. Participa dos planos dele. Isso eu te digo. Participa. Por quê, pastor? O homem sonha e faz plano, mas quem realiza é o Senhor. É Ele que realiza os sonhos. Por isso, meu irmão, fique em paz. Ah, pastor, mas não tem como. Fica
em paz. Pastor, mas as lutas são grandes. São lutas financeiras, são lutas, pastor, familiares, são lutas, pastor, dentro de casa, são lutas, pastor, em todos os lados. Todo mundo está querendo me bombardear. Fica em paz. Se Deus está contigo, se Deus é por ti, quem será contra ti? Aonde você for e colocar a plantinha dos seus pés, você vai ser próspero. José era próspero na casa de Potifar, José era próspero na cadeia, e José foi próspero como governador. Em todo lugar José era o quê? Próspero. Próspero. Para você ver que como escravo foi rápido para José ser negociado. E foi negociado com quem? Com o eunuco do faraó. Imagina só, será que vai ser igual? Como que eu vou ser governador na casa do eunuco do faraó? Vai ser rápido, hein? Vai ser rápido. Imagina só, será que José ele imaginava que ele iria ser novamente escravo? Preso? Nunca. Então, meu querido, Deus tem o melhor para te dar. Quem crê, diga amém. Então vamos ficar de pé para nós orar.